Agora sim. Olá, muito boa noite a todos. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos para continuar celebrando os 45 anos do Centro Cultural. Nesse 2020, a gente celebra essa data especial, o centro que existe desde 1975 e que tem como objetivo principal difundir a língua portuguesa e a cultura brasileira. Então, nós quisemos, nessa ocasião, fazer uma celebração um pouco diferente. Bom, nós fizemos várias coisas para celebrar essa data, mas uma das coisas especiais que nós resolvemos fazer foram essas mesas temáticas, porque nós queríamos juntar os nossos ex-alunos e os nossos amigos em um modelo de evento que pudesse que as pessoas pudessem se expressar a respeito dos temas que eles gostam. Então, nós montamos diferentes mesas, já fizemos uma mesa de música, essa é a nossa segunda mesa, que vai falar sobre viagens, e para falar dessas experiências, nós convidamos 3 pessoas muito especiais. Convidamos lá o nosso amigo Edgar Leija, que foi nosso aluno, que está aqui conosco hoje. Convidamos a Rimina Cermenho, que é uma amiga também de longa data, e Ana Luísa Fayette Salas, que vai ser a moderadora dessa mesa, que também é uma amiga muito querida. O interessante desse modelo é que era isso, nós queríamos celebrar o aniversário do centro com os nossos amigos. Então, nós convidamos vocês, muito obrigada por terem aceitado o convite. Os deixarei com Ana Luísa Fayette Salas, que ela é cientista social, antropóloga, socióloga, historiadora, e ela foi convidada para mediar essa mesa, porque durante um tempo ela viveu aqui no México, ela é brasileira, e ela viveu aqui no México, então ela vai fazer essa mediação da nossa mesa de viagens. Muito bem-vindo a todos, muito obrigada por nos acompanhar. Ana Luísa, a palavra é sua. Boa noite a todas e todos. É uma alegria estar aqui presente com vocês, junto com a minha querida amiga Ana Gilca e o José, do Centro Cultural Brasil-México, e estar nessa ponte, junto com os meus amigos e amigas mexicanos, brasileiras, mexicanas, é sempre motivo de uma imensa alegria. Então, agradeço o convite, a lembrança. E aí eu começo falando um pouquinho sobre o sentido da viagem, né? A questão que a Ana coloca de como a Ana Gilca colocou para nós, né? Começar a falar um pouquinho como as viagens, elas, você viajar para outros países pode mudar a vida das pessoas, né? E é interessante isso porque a viagem, ela não é só um deslocamento no espaço, né? Ir para um outro lugar, mas é um deslocamento desse eixo que organiza um pouco a nossa vida e nos obriga a olhar para uma cultura, um país totalmente diferente, de uma perspectiva nova, para os padrões que a gente está acostumado a viver nos nossos países. Eu tomo aqui, por exemplo, vou falar brevemente para não me estender, já que temos o Edgar e a Rimena para falar sobre a experiência deles. A primeira vez que eu estive no México, em 2016. Foi uma experiência, eu fui participar de um fórum de museus universitários aí na Cidade do México, e eu me dei conta do tamanho imenso da minha ignorância sobre o México, sobre a cultura e a vida mexicana. Mas foi um encontro, foi uma descoberta e foi um encontro de vida, que é minha casa, me casa, né? O México, a vida no México, a música, os sabores, os sons, as pessoas, esse espaço de afetos, e diferente de uma visão estereotipada que eu tinha, estereotipada sim, porque eu não, né? A gente via os filmes e via os mariachi e achava que, né? Assim como os mexicanos, quando eu comecei a trabalhar em pesquisa e no México, também tinha uma visão assim ao futebol, às mulatas e, né, também
uma visão também estereotipada, né? Que é uma forma, às vezes, suave da gente lidar com a diferença. Mas, para mim, foi uma experiência realmente transformadora e o México é a minha segunda casa, é o meu país onde eu tenho, né, uma rede de amigos que eu mantenho até hoje e me alegro muito, então, por essa experiência tão marcante na minha vida de viver um ano na cidade do México e podendo viajar pelas diferentes partes do país, também tendo a oportunidade de conhecer as suas diferenças culturais. Bom, feito esse preâmbulo, espero não ter me estendido muito, eu gostaria então de apresentar para vocês o Edgar Leija. O Edgar, ele é professor de inglês formado em letras inglesas e ele também trabalha como fotógrafo. Olha só, também sou fotógrafo. Ele é mexicano e mora na cidade do México, tem 42 anos e gosta de ler, de música e de esportes. Então, passo a palavra para o Edgar, para você nos contar, Edgar, um pouco dessa sua experiência e da sua paixão pelo Brasil. Eu vejo essa linda paisagem do Corcovado, a bandeira brasileira aí atrás, assim, então já percebi a gravata verde, já vi que você tem um amor aqui pelo Brasil, assim como eu tenho o meu amor pelo México. Vamos falar dos nossos amores. Edgar, o seu microfone está fechado. Tá. Me escutam bem agora? Ah, tá, obrigado. Desculpa aí. Tá, boa noite, pessoal. Meu nome é Edgar Leija, né? Bem-vindos a todos, sejam todos bem-vindos. Eu fui convidado para falar um pouquinho das minhas viagens. Eu tenho um pouquinho de histórias para contar, para compartilhar. Então, eu preparei uma apresentação, então eu posso compartilhar a apresentação, tá? Então, vou compartilhar aqui. Tá, 2 minutinhos. Ok. Tá bom. Então, é assim, né? Vocês podem enxergar? Tá? Ok, ótimo. Tá bom. Então, o título é Crônicas de Viagem, como vocês podem ver. Eu quero falar muito rapidinho, porque não vai dar muito, mas eu tenho viajado várias vezes, 5 vezes em total para o Brasil. E para falar nos minutinhos não vai dar muito, mas eu vou tentar um pouquinho rapidinho, né? Eu quero contar um pouquinho que foi muito engraçado quando comecei a viajar para o Brasil. Eu fui convidado por amigos, então eles me falaram que se eu gostaria de viajar para lá. Eu nunca pensei viajar nessa data ou nesse ano e tudo isso, que foi em 2016. Então, depois começamos a falar, a planejar e tudo isso. Mas ao finalzinho eu não deu certo porque eles tinham como coisas com trabalho, horários e tudo isso. Eu fiquei muito empolgado e eu comecei a pensar que eu ia viajar sozinho e eu fiz. Então foi engraçado que fui convidado e depois ninguém conseguiu e eu me empolguei e viajei para o Brasil. Então o título que eu coloquei aqui foi Brasil, o país que mudou minha vida, tá? Então, foi assim, né, que eu comecei. E como vocês sabem que é muito famoso, muito turístico, eu viajei para o Rio de Janeiro. Então, fiquei muito empolgado, muito contente e comecei a pesquisar um pouquinho
e é muito famoso. Vocês sabem muitas coisas, lugares, locais e tudo isso no Rio. Então, meu sonho era o Cristo Redentor, entre outros locais, né? Então, assim foi como comecei, né? Eu coloquei um pouquinho aí para vocês verem o mapa, né? E eu coloquei aqui um pouquinho de dados que nós talvez conhecem, ou talvez podemos ver um pouquinho, que é um maior destino turístico internacional no Brasil da América Latina, né? E de todo o hemisfério sul. Está situado no sudeste do país, né? É a segunda maior metrópole do Brasil, depois de São Paulo, né? A população estimada é esse número muito grande, né? E um dos principais centros econômicos, culturais e financeiros do país. Então, também vamos lembrar que Rio de Janeiro foi a capital e depois passou a ser em Brasília, né, em 1960, tá bom? Então, o clima, vamos falar um pouquinho rápido, que o clima possui um clima quente com áreas úmidas e semiúmidas e secas, né? Dentro do estado do Rio de Janeiro, a predominância é de 3 tipos, que é clima tropical, semiúmido, clima tropical de altitude e clima tropical, tá? Também as estações do ano no Brasil, que é diferente para o México, né? Que a primavera começa 22 de setembro, o verão é 21 de dezembro, outono é 20 de março, e inverno é 21 de junho, tá? Então é como o contrário, né? O contrário é o México, né? Pelo Equador, tá? Então, eu botei aqui um pouquinho os locais, talvez como mais turísticos, mais importantes, mas tem um monte de locais, né? De coisas a fazer. Então, eu coloquei alguns. Eu nem fiz todos, porque não dá às vezes. Então, somente como exemplos para vocês terem uma ideia. Então, eu coloquei o Cristo Redentor em primeiro lugar, né? E depois, Pão de Açúcar, praias, Copacabana, né? Ipanema, Praia Vermelha, né? E depois, coisas como lugares como Parque Lage, Jardim Botânico, Lapa, Escada Acelarão, as coisas que nós fazemos quando vamos como turistas, né? Então, ou as coisas que nós queremos conhecer, saber, né? Então, o que mais falam. E não somente quando é como, Brasil, somente samba, somente é como praia, Cristo, Copacabana, mas tem um monte de coisas, né? Também gastronomia, então, um monte de coisas que nós podemos conhecer e tudo é novinho para nós, né? Então, a ideia é que nós temos aqui o Cristo, então eu quero falar um pouquinho mais dele. O estilo é Art Deco, a localização é no Morro de Corcovado, por isso que é o Cristo Redentor de Corcovado, ou no Morro de Corcovado, porque fica aí. A altura é de 30 metros, mais 8 de pedestal, tá? A altura que fica no Cristo, no morro, é de 709 metros acima do nível do mar, e o peso é 1.145 toneladas. O material é concreto armado e pedras a vão. Os engenheiros Hector da Silva, brasileiro, e Albert Caquot, acho que é assim, francês, né? Entre outros, né? O escultor francês também foi Paul Andowski. Construção foi de 1922 a 1931. E a inauguração foi o 12 de outubro de 1931, o dia de Nossa Senhora Aparecida, que é muito famosa no Rio, tá? A representação, que é um símbolo de cristianismo brasileiro e da América Latina, é o ícone, não, do Rio de Janeiro, né? Então, vamos para outra. Você pode pegar, por exemplo, uma van, e quando você pega a van, eu peguei, por exemplo, no Copacabana,
Então, foi aí que, no posto, acho que 2, e depois você é levado para lá, muito perto do Cristo, do pedestal, e você pode subir a escada andando ou também pegar um elevador. Então, é uma forma, ou talvez que também é muito conhecido, é o bondinho, né? Então, você põe do bondinho e também é uma experiência muito, muito legal, tá? Deixa aqui, não. Ok. A ideia que nós temos é sempre assim, né? Então, sempre pensamos que vamos ver o Cristo talvez como sozinho e sem muita gente, não tem ninguém lá, etc, etc. Mas, infelizmente, minha primeira experiência foi assim, tá? Eu comprei os bilhetes, mas nunca vi o clima, né? Então, quando eu cheguei, eu planejei como amanhã vou fazer isso, depois vou fazer aquilo e assim. E quando eu pensei, foi como depois de 3, 4 dias que eu comprei para lá, eu planejei, o clima mudou muito, muito, muito de repente, né? Foi assim. E então eu falei que não dava para ver, mas se falaram, a gente está subindo, então se você quiser, mas nós não conseguimos devolver o dinheiro, né? Então eu subi e foi assim que de repente eu subi, não via nada, não enxergava nada e de repente apareceu um pouquinho, ventava demais, então inclusive eu estava me movendo muito, né? E fiquei com medo, obviamente, né? Porque eu subi com amigos e somente eu fui corajoso para subir lá, porque eles ficaram um pouquinho embaixo e falaram, não, eu não vou subir. Pensavam que iam cair, né? Então, eu fiquei um pouquinho com medo, eu ficava com esse como, esqueci o nome, como para me cobrir da chuva, não? Descartável, mas de repente com um ar quebrou, não? Rompeu, meus óculos ficavam dentro, saíam voando, então eu perdi, então ficou como um pouquinho difícil ficar lá, então eu tirei como 2, 3 fotinhos e desci. Então foi um pouquinho diferente, né? Mas depois eu fui várias vezes e fiquei mais eu vi o Cristo como antes, né? Que foi assim, com um pouquinho de gente, mas foi assim, né? Então muito ensolarado, tá? Então também é muito comum também, por exemplo, o pão de açúcar, né? Que está aqui nas fotos. Também na Praia Vermelha, que fica lá embaixo, né? Você pode subir e ter uma vista, paisagem muito, muito linda. Então, também você pode andar pela Urca, né? Você pode ir como de trilha, então pode andar, caminhar. E também tem muitos lugares muito bonitinhos que você pode ver tanto no Pão de Açúcar como andando, né? De trilha. Por exemplo, aí, eu consegui ver aí, eu também consegui ver a jaca, que eu não consegui comer aí, depois comi, foi muito, 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 para mim, muito gostosa, eu adorei. Então, eu sempre quero comer jaca quando eu vou, entre outras coisas, né? Então, eu queria, inclusive, como tirar, né, e levar, mas não consegui. Tá? Depois também, não, ficando no Copacabana, é muito famoso, não? Copacabana Palace, né? Um hotel. Também fui para o Museu de Amanhã, que é também muito famoso. Fui para a Catedral, que é no centro, um pouquinho no centro de Rio. E também daí fica muito perto Lapa, que é um bairro muito boêmio, não? É muito como para lanchar ou para uma cervejinha, para bater papo, confraternizar com amigos e tudo isso, né? E vocês podem ver que tem também um bondinho. Esse bondinho vai para um bairro que se chama Santa Teresa. Então, também é muito legal pegar esse bondinho. E eu peguei, eu subi, e é a vista que você pode conseguir lá desde Santa Teresa, né?
Em Santa Teresa tem também um Museu das Ruínas, que é também muito legal. Então, andar em Santa Teresa é muito, muito bonito. E aqui eu botei, por exemplo, meu bilhete, também o bondinho, quando estava começando a subir. E aí também uma das ruas, que é em Santa Maria, e depois também a entrada para o Museu das Ruínas, né? Também a escada Celarão, que é como clássico, típico, né? É uma pessoa que acho que era chileno, se não me engano, e ele começou a colocar ou fazer toda essa escada, né? E começou, e, se não me engano, também aí foi onde ele morou, essa casa. Então, foi como, eu quero adornar, né, tudo isso aqui na minha escada. E ficou assim, que começou com somente pouquinho, e depois foi muito, 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 e ficou um ícone também, muito perto do Lapa. Então, vocês podem também ir à Catedral, Santa Teresa, desculpa aí, e também escada Celarão, que é muito perto, e tudo é andando, né? Depois também, um pouquinho também andando, não? O Pão de Açúcar, né? Os famosos orelhões, né? Que também eu recebi chamada, tal. Ficava aí. Acho que, não sei se dá para... Sim, se dá. Aqui um pouquinho um vídeo, vou botar um vídeo aqui para vocês verem um pouco. Não, acho que não dá. Foi o áudio. Eu estava de ônibus, e aí a praia de Ipanema, fui para Barra e voltava para Copacabana. Então, para vocês terem uma ideia, vocês podem ver os postos, a gente vai no calçadão, vai andando, vai correndo para fazer esporte. E é assim, né, que você pode ver um pouquinho, inclusive desde um ônibus, né? Para mim foi muito legal, porque era a primeira vez de ônibus, metrô, pegar metrô, ônibus, andando. Não consegui pegar bicicleta, mas depois foi uma experiência vivida também, tá? Esse aí é o mesmo. E também outro aqui, que é pela orla do mar. Então, talvez fica um pouquinho com medo de andando aí, mas acho que é muito legal, porque é muito diferente. Por exemplo, aqui, que é na cidade, dentro da cidade, e aqui você está vendo o mar, né? Então, é muito legal, tá? Mas não consegui ainda. Eu devo voltar, tá? E também falando um pouquinho de comida, vamos falar um pouquinho rapidinho, porque o tempo está me matando um pouquinho. A feijoada, que é muito famosa, desculpa aí, foi o primeiro prato que eu comi. E também comi estrogonofe, né, que também é famoso lá no Rio. Por exemplo, vocês também podem ir para um restaurante e vocês colocam, né, como um pouquinho de cada coisa, e também ao finalzinho eles pesam o prato e é o preço que você vai pagar, né? A lasanha, né? E também você pode como comer um pouquinho rápido o joelho de lanchonete, né? Para como se fosse um sanduíche. Então também é como uma coisa rapidinha. Tapioca doce, que é recheia também. Às vezes é doce, às vezes é salgado. Então, para mim também tudo era novo e era muito saboroso, né? Você pode pegar também chopp e aipim, que chopp é como cerveja de barril, então também é para lanchar. Um refrigerante que é muito famoso, que é Guaraná, né, que é da Antártica, e também a cerveja, né? Então, coisinhas no metrô, não? E do BRT, então os cartões, né, para passar, os chips para falar, que eu comprei também, porque eu precisava, né? E também, depois, também viajei para Pará. Então, também eu vou falar um pouquinho de Pará, espero conseguir. E também fui para o sul, então o tempo está correndo, né? Então, Pará fica lá ao norte, né? A capital é Belém, está na área, habitantes, clima, etimologia, que é um rio Pará, que é o braço direito do rio Amazonas.
e Rio Mar, que é na língua tupi-guarani. Então, é como falar como Rio Mar ou rio do tamanho do mar. Ok? Por isso foi que ficou Pará. Tá bom? Eu fui lá no Pará e depois também para o sul, que é Paragominas, que fica no centro. Aí eu conheço amigos, então fiquei lá um pouquinho. E aqui foi para um parque, que é como um dos cartões postais. Então, é muito, muito famoso. Um pouquinho aqui como de vídeo. Para vocês terem uma ideia. Isso aqui não é natural, mas é muito, muito bonitinho, né? Você pode ir para lá, fazer esporte, andar, sentar, ler, alguma coisinha, né? O que você quiser. Tá? Ok. Acho que vou passar para outra. Também tem um parque ambiental que é muito, muito bonito, famoso. Aqui também você pode andar, caminhar, você pode ver a arara, tá? E também, quando fui, estava uma feira agropecuária e foram convidados esses artistas que talvez você conhecem, Banda Calypso, que é muito famoso porque é do Pará. E depois essa Banda Calypso ficou dividida. O homem, que é esposo que se chama Chimbinha, e a mulher que é Joema, ficaram divorciados. Então, é o homem que fica lá. E aqui está um pouquinho uma prova. Tá? Ok. É quase igualzinho, né? Inclusive, ficávamos muito perto. E foi... ok. E foi muito engraçado, porque também eu recebi um CD dele. Então foi direto para mim e foi como, te dou. Então fiquei muito contente, né? Tá? Esse foi um êxito de Banda Calypso e agora deles, né? A vista do Paragominas, né? Um pouquinho também aí de um rio, que é Balneário Bambu. Acho que já está acabando o tempo, né? É um rio muito bonito. A comida. E depois fui para Belém, né? Estação das Jocas, que é muito famoso, que fica na beira. Aqui também um restaurante muito, muito chique, né? E também a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. Depois fui aqui, o Mangal das Garças. Uau. Obviamente tem muitas garças, né? Que ficam andando. Desculpa aí. Tá? Algumas coisinhas de lá. Que é a... Ok. O Popó, que é um barquinho que passa por aí. Eu acho que o tempo acabou. Não sei se eu devo cortar.
Ou fica um pouquinho avançando ou já acabou? Me escutam? Pois o nosso roteiro estava contemplado terminar às 7h45. Se quiser, na ronda de perguntas, você pode avançar um pouquinho mais. Agora vamos passar para a conversa com a Jimena. Tá bom. Porque Tá? se dá para ver que você ainda tem bastante mais para mostrar. Sim, muito, muito. É porque são Então, muitas cidades, então não dá para, isso. para ver muitas, tá? Mas obrigado, tá bom? Obrigada, Edgar. Bom, Obrigado a vocês. eu gostaria agora de passar a palavra para a Jimena Zermenho. A Jimena nasceu na cidade do México, se formou no ensino de espanhol como língua estrangeira na UNAM e escrita criativa na Escola de Escritores. Desculpa. Na Escola de Escritores da SOGEM. Em 2008, ela começou o curso de português, naquele tempo, Centro de Estudos, no Centro de Estudos Brasileiros. Em 2011, fez a sua primeira viagem a Terras Lusas, Lisboa. Lá, ela aprendeu a conjugar com tu e a falar sem abrir a boca, comendo vogais. 2 anos mais tarde, ela fez sua primeira viagem ao Brasil. Suas viagens mudaram a forma de ver a vida e foi isso que fez com que ela acabasse de escrever seu primeiro romance em 2019, que Jura foi escrito em portunhol. Fala da Jimena, então, com a palavra. Jimena, muito obrigada pela tua presença e te passo a palavra. Oi, obrigada. Estou falando, né? Sim. Eu não sabia, né, de que falar, sobretudo quando, né, eu pensei nas viagens assim, no Brasil. Veio na minha mente uma imagem. Eu queria mesmo botar uma fotografia que tivesse tirado eu, mas não encontrei. Eu descobri que eu tenho uma bagunça digital com minhas fotografias. Não deu para conseguir algumas das fotografias que eu queria. Eu vou mostrar agora. E eu botei esta fotografia que eu obviamente tirei da internet, e é muito simples e é um copo americano, né? Mas para mim é uma coisa muito importante porque é como eu falei, eu estudei português, eu comecei a estudar português no Centro de Estudos Brasileiros. Eu ainda às vezes falo o SEB ainda. E, bom, eu gostei muito da experiência, eu gostei muito da língua, e porque eu coloco um copo americano, que não sei se todo mundo sabe, mas era uma coisa que eu não sabia, que eu mal aprendi pegando aulas, e que eu descobri só chegando ao Brasil, né? Que foi este ritual que existe entre os amigos. Quando vocês bebem cerveja no Brasil, não vão beber uma latinha pequena, não. Vocês vão comprar o litrão, vão comprar a garrafa muito grande e sempre está muito quente, então temos que compartilhar, né? Então, você vai... compra. Eu adorava esse ritual que me ensinou tanto do Brasil, né? Como compartilhar, este estar com os outros e eu me lembro muito desse momento de eu dizer, claro, é isto que é conhecer uma cultura realmente, né? Então, eu acho que foi uma experiência que mudou a minha vida em muitos sentidos. As viagens em geral, mas as minhas viagens ao Brasil. E então, por isso eu queria começar com o copo americano, né? Porque se há alguém que está aqui hoje pensando, como, claro, quando a pandemia acabar, se é que um dia
acabar, eu quero ir ao Brasil. Aí está o Zé mostrando o copo americano, para que vocês vejam o tamanho do copo, né? Que é pequenino, então você vai bebendo com calma. Também eu conheci o conceito da saideira. Desculpem que eu começo falando só de cerveja, mas é mesmo assim, né? Então, é isso. Eu acho que é muito importante ver a questão da viagem não só como uma questão só de turismo, mas de conhecer e de viver como uma cultura completamente diferente. E pronto, então, para aí eu queria como deixar algumas fotografias e falar delas a partir delas. Esta sim, eu tirei. Esta, para mim, também é muito importante. Bom, eu fiz 2 viagens ao Brasil. A primeira como de um pouco mais de um mês, e a segunda de 3 meses, onde eu fiquei mais tempinho. Mas esta eu tirei na minha primeira viagem. Para mim é muito importante porque é mesmo Rio de Janeiro, mas Rio de Janeiro visto na praia de Icaraí. Icaraí é como, digamos, uma das praias principais, ou seria talvez a principal praia da cidade de Niterói. E Niterói é a cidade que está aí do outro lado do Rio de Janeiro, né? E que os cariocas falam que o único bonito que tem em Niterói é a vista, né? Porque eles podem ver Niterói no tempo. Então tem essa briga completamente. Eu gosto de dizer para as pessoas que moram no Rio que o mais bonito do Rio de Janeiro que tem a vista de Niterói, eles ficam muito bravos. E pronto, eu descobri Niterói, que é uma cidade, bom, né? Temos esta briga entre Niterói e Rio, mas eu gosto de pensar na viagem como isso, né? Temos esta paisagem que nós conhecemos, está aí o Corcovado e o Pão de Açúcar, mas eu adorei a experiência de ver do outro lado, e eu acho que e isso foi uma coisa que eu consegui também ao ter português, que eu acho que é uma chave para entrar ao Brasil, que é muito importante. Então, eu começaria por aí, né? Falando que também o importante da viagem é conseguir ver tudo o que é bonito, que nós já sabemos que é muito, mas sempre procurar encontrar o outro lado da Bahia. Sempre existe o outro lado da Bahia que está aí. Então, esta foi então a minha primeira viagem. Eu viajei para o Rio de Janeiro, porque era a minha primeira vez no Brasil. E é isso, né? Para onde você vai? Para Rio de Janeiro. Claro que tem de ir para o Rio. Mas tentei fazer isso, né? Como mudar um pouco o ponto de vista e talvez... acho que nessa viagem eu fui uma vez para Ipanema, provavelmente. Somente fui uma vez, não fui muitas vezes. Eu só passei por Copacabana e eu conheci um pouco mais do outro lado, né? Então, o que, como eu diria, né, que também é uma coisa muito bonita, muito importante tentar isso, ver o outro lado da história sempre. E também uma imagem muito importante para mim, porque depois dessa viagem eu decidi tatuar. Então, se vocês podem ver a linha das montanhas, eu tenho tatuado aqui. É uma linha que ninguém entende. E meu sonho era como estar com alguém em Icaraí e dizer: olha, isso significa minha tatuagem.
E eu fiz pela primeira vez, assim, por fim, eu viajei. Esta viagem foi em 2013 e depois eu fui em 2015. E lá eu já estava com a tatuagem que eu consegui mostrar para uma amiga. E pronto, né? Então, digo isso porque então eu tatuei, né? Então, foi uma viagem muito importante para mim. Então, é isso. O Brasil, não sei, ficou... Acho que já era um país importante para mim, mas depois da minha primeira viagem, tudo mudou. Que mais? Então, essa seria como a primeira fotografia. Eu pensei isso, né? Como das fotografias que eu encontrei, falar. Esta é uma fotografia que eu tirei também em uma praia que... Quer dizer, o bonito das praias de Niterói, que vocês vão lá, são muito lindas também. Itacoatiara é, assim, uma das praias mais lindas do mundo. E dá para viver como, assim, como, sei lá, como é uma coisa muito brasileira, realmente, né? Assim, que você... esquece que você é gringa porque está só com brasileiros, então uma sensação muito linda. Então, essa seria... e, bom, tem esse pôr do sol. Esta fotografia eu tirei em Ilha Grande, que, bom, eu fui para assim, virar um ano lá, bom, uns dias antes, e... De novo, né? Eu acho que é dessas imagens que geralmente vem na nossa cabeça quando nós falamos do Brasil e, em geral, é isso, não? O que muitas pessoas imaginam e sim, né? É incrível, é um paraíso, mas deixa-me ver, não sei onde é que... assim, é mesmo a seguinte. E esta é que é isso, né? Não tenho muito a falar sobre essa fotografia, é um lugar incrível e não, não dá para dizer muito. E não sei porque não tirei, mas no centro do Rio de Janeiro tem este prédio que vocês passam e não sei, vocês diriam que qualquer lugar antigo que não tem nada de piada, assim. E vocês entram e esta biblioteca incrível, né? Que é o botequim de leitura, um dos meus lugares favoritos no mundo. E também, né? Como um copo americano, este lugar para mim é meio uma metáfora do que pode ser o Brasil. Sim, temos isto, né? Mas também temos estes lugares escondidos muito legais que nós podemos entrar. Aí, nesse lugar, você pode ficar o dia todo, ninguém se liga, você está aí, tudo tranquilo. Na rua, acho que uma rua completamente comum, que ninguém imagina que tem nada aí, né? Então, eu me lembro que eu fui procurando lugar e eu tive que ficar bem de olho, porque não achava. Então, por exemplo... Então, também isso é Brasil para mim, né? Como não só tem isso de exótico, mas você vai abrindo portas e vai abrindo portas, vai encontrar coisas espetaculares, não só as praias exóticas. E os Zamba, que claro que são muito legais, mas também podem continuar e fazer muitas descobertas. Então, temos aí mais o Rio, e aqui, essa fotografia que finalmente, eu sempre duvido se compartilhar essa fotografia ou não, porque é isso, né? Eu gosto de ser assim, meio a turista hipster que diz, não, eu nunca fui a bom, não, Corcovado assim, eu nunca fui sim, eu nunca fui ao Corcovado, tal, e depois eu digo, mas
não sei, você vai à Praia Vermelha e chega e vê isso, então não dá para dizer que não é um lugar que também existe na nossa imaginação, né? É mesmo. Então, esta fotografia eu tirei. E aqui temos só um arco-íris, mas houve um momento em que... aí, não sei se vocês podem ver, mas tinha 2 arco-íris. Não um, eu lembro 2. Então, bom, esta foi a minha primeira viagem. Eu queria falar disso, né? Que finalmente o Brasil tem esta beleza que todo mundo falou, que nós já vimos nos filmes, que nós podemos perceber antes de qualquer coisa, mas também tem muita beleza que está lá, escondida. E, bom, de fato, sobre a minha segunda viagem, que foi muito mais longa e menos... aí eu consegui... Na minha primeira viagem eu explorei mais Niterói, que eu falei. Já a minha segunda foi um pouco mais variada. Eu já fui também para Iguaçu e outros lugares. Mas depois tive uma experiência em Salvador de Bahia. Eu fiquei lá. Eu nunca saberei como falar da minha experiência em Salvador. Por um lado, é uma coisa belíssima, e por outro, não sei, era uma cidade perigosa. Eu meio que fui assaltada. Também eu acho que dessa vez o português me salvou, porque não sei porquê. Foi no ônibus, eu não levava nada. Como era Salvador, todo mundo sai sem celular, sem câmera, sem nada, né? E eu levava meu livro e minha canga. Era tudo, e R$ 5. Se eu era assaltada, eu não ia perder nada. Mesmo assim, eu fiquei brava e tentei conversar com o assaltante. E eu acho que ele queria pegar nossas coisas, porque eu ia com uma menina americana e a gente ia falando inglês. Então, eles tentaram pegar, eu falei, não, cara, eu não tenho nada. E aí, então, eu me lembro que ele ficou assim, como, ele não soube o que fazer, ele fugiu e eu não fui assaltada, finalmente. Então, eu tenho essas 2 experiências de ser uma cidade incrível, onde toda terça-feira havia uma festa, assim, no Pelourinho, era uma loucura. Era muito legal, muito bonito, e ao mesmo tempo sempre tinha este, sei lá, né, como esse estresse de em qualquer momento alguma coisa vai dar errado. E pronto, então depois, para completar a experiência brasileira, eu peguei Zika, né, então estive com Zika como 1, 2 semanas e depois eu fugi para Boipeba, que é uma ilha onde moram geralmente só pescadores. Bom, fui também para Moreré, que é uma vila pequenina, mas estou falando uma vila, mas são 2 ruas, né? Então... e era inverno, que é também a minha época favorita para ir ao Brasil. Para mim o inverno é perfeito, né? Um clima, pelo menos no norte. Então. E então fui com uma amiga e nós éramos as únicas turistas na ilha, né? Então era como se tivéssemos a nossa ilha pessoal, né? Só nós 2 e foi muito legal. Eu ainda estava com Zika, estava assim meio fraca, não podia fazer muita coisa e pronto. Então, e bom, esta outra região do Nordeste, que é Chapada Diamantina, que eu acho que nunca aparece nos guias turísticos, né? É uma coisa que ninguém conhece.
Eu gosto de mostrar esta fotografia, eu também tirei esta. A única que não tirei foi do copo. E eu pergunto para todo mundo, onde você acha que foi tirada esta fotografia? Ninguém na vida, ninguém me diz Brasil, né? Assim, Ilha Grande, claro que sim, né? Aí o Pão de Açúcar com arco-íris, todo mundo reconhece, mas esta fotografia, assim, ninguém fala Brasil, e é Brasil mesmo, né? E não sei por aí, a maioria dos rios e das cachoeiras tem esta água que é dessa cor, que é assim uma maravilha. É água limpa, é completamente limpa. Você pode beber e tudo bem, mas não sei, por alguma questão mineral, deve ser dessa cor, que eu não sei muito bem. E pronto, né? Então, esta é a única fotografia onde eu apareço, que foi em uma cachoeira lá em Chapada Diamantina. E pronto, então é isso. Eu acho que sim. Bom, e esta última, estas são fotos tiradas na minha primeira viagem, que são as minhas duas famílias brasileiras, que é a minha família carioca e a minha família paulista, né? Eles são, bom, os pais dos amigos que me receberam na minha primeira viagem. E, bom, na segunda viagem eu não fui para São Paulo, mas, bom, eu ainda penso neles como a minha família, né? E foi outra das coisas que eu, que por isso eu coloquei no final. Eu nunca me senti em um país que fosse, por vezes, tão diferente e em outras coisas tão parecido, mas nunca me senti tão bem-vinda em um país, e sobretudo em famílias. Assim, eu fui lá, eu cheguei a São Paulo no dia 31 de dezembro, né? Então, era muito estranho, porque era uma celebração de família com amigos. Bom, me recebeu o Adriano, que está aí no canto, sozinho, no grafite. Ele era colega de apartamento do meu irmão na Itália. Eles foram de intercâmbio, se conheceram lá, e pronto. Então, meu irmão só me deu seu contato, falou, fale com o Adriano, ele vai receber você. Eu falei, tudo bem. Eu fui lá sem conhecer ele, sem conhecer a família. Eu cheguei e, assim, não sei, à noite eu estava dançando e cantando com a família inteira, né? Então, uma das coisas que eu achei mais incrível do Brasil, além de tudo que já vimos, as praias e compartilhar a cerveja, a gente. Eu acho que, nesse sentido, até agora nunca encontrei pessoas fora do México que eu sentisse tão mexicanas, né? Eu me senti muito bem-vinda. Eu acho que é mais fácil ficar amigos de uma pessoa, e foi bom, é uma das coisas que eu mais valorizo das minhas viagens, e de ter a experiência de viajar falando português, que é uma das coisas que eu valorizo muito. O Yuri, que me recebeu na primeira vez, aí foi pelo Couchsurfing, que eu viajava desse jeito, porque eu era jovem. Não sei se eu faço, mas ele recebia muitos turistas e muitos estrangeiros. Ali, assim, cada semana recebia visitas do mundo inteiro. E eu fui a primeira que os pais falaram comigo e disseram que nós ficamos com vontade de ficar amigos dos convidados do nosso filho, mas nós não falamos inglês e eles nunca falam a nossa língua, né? Então, foi para eles muito especial que eu falasse português. Então, por isso também eu estou pensando nisso, que agora que estamos em um encontro
com pessoas que estão aqui, né? Que finalmente nós estamos compartilhando esta língua, que é uma questão que é assim, que temos que valorizar, uma vez que já temos, né, essa chave para entrar a um mundo muito maravilhoso que se chama Brasil. Então, é isso. Minha recomendação é simplesmente que, se alguém está com vontade, estava pensando, duvidando, é uma coisa que vocês devem fazer, não pensar muito. Bom, agora sim, agora tem de pensar quando, porque não é um bom momento nem para o México nem o Brasil, mas quando tivermos vacinas e formos muito felizes, então já poderemos pensar nisso. Mas é isso, se alguém estiver pensando, minha recomendação é façam, simplesmente uma experiência que mudou a minha vida, né? Que marcou o meu braço, e então não posso dizer que tem alguma coisa, mesmo com os assaltos e tudo, recomendo muito. Pronto, seria tudo o que eu posso dizer por agora. Obrigado, Rimena. Eu acho que é muito rica tanto a experiência de cada um de vocês, que vocês estão compartilhando aqui, e mais importante também que a gente está aqui no espaço do Centro Cultural Brasil-México, marcando os seus 45 anos. Então, e dessa diversidade de olhares, desse curto momento que vocês nos trouxeram, da riqueza de experiências que vocês tiveram também. Muito, muito legal. Gostei muito de ouvir vocês. E aí a gente tem algumas perguntas, eu acho que estão aqui no chat. E aí, bom, deixa eu ver aqui. Se eu acho que pergunta para vocês, acho que tanto a Rimena quanto o Edgar podiam falar, porque a Rimena falou que chegou logo na comemoração do Ano Novo no Brasil, em São Paulo, mas acho que se pergunto também a você, Edgar, se você teve a oportunidade de comemorar o Réveillon no Brasil, né? Alguém comenta aqui da jaca, e gosta muito, tá? Café no copo americano. E pergunta aí para você, Rimena, se você tirou as fotos com uma câmera profissional, pela qualidade das fotos, né? E é uma pergunta para o Edgar também, e acho que talvez para a Rimena, né? O que mais chocou você da cultura brasileira, além desses lugares aqui que você apresentou, né? Que você teve a oportunidade, mas eu acho que tanto um quanto o outro pôde ver eu acho que essa coisa da diversidade do país, da diversidade de paisagens, né? Porque não é só o Rio de Janeiro, é um destino bastante conhecido, mas, né, você sai do Rio de Janeiro, vai para Belém do Pará, é um outro Brasil, a sonoridade e a língua portuguesa ela é diferente também, e assim como a Rimena que teve em Salvador, na Bahia, né, é outra também diferença bem grande, como ali na Chapada Diamantina, que é uma outra dimensão da paisagem brasileira, bem, bem importante. E alguém colocou mais uma para a Rimena, vendo que você tem outra sensibilidade do Brasil, agora por onde você recomendaria começar a conhecê-lo? Então, a gente tem as perguntas aqui para vocês dois. Eu vou passar a palavra primeiro para o Edgar, e aí vocês vão pontuando as perguntas, querendo complementar alguma coisa, e depois a Rimena.
que temos um horário aí, não sei como é que está, o José pode nos falar, mas passo a palavra para vocês. Muito obrigada, fiquei bem feliz de conhecer a experiência rica que vocês tiveram e tão diversa de olhar o Brasil. Tá, então eu vou responder um pouquinho e falar que a pergunta, Jorge, a Ronaldo, que qual foi a coisa que me chocou mais. Eu posso falar que foi, como vocês verem, muito diferentes as viagens, mas também você pode viajar de uma maneira, de outra. Talvez a primeira viagem para mim foi um pouquinho como muito turística, né? Mas também ficando lá, você deve também fazer como as coisas que você escutou tanto, né? Eu acho assim também que talvez, e também você vai combinando, né? Você vai também no caminho planejando e também ficando, como Jimena falou, que ficando com família também você vai ficar como indo para festas, indo para um restaurante, então é como uma vida um pouquinho mais cotidiana, que é como ficar com uma família. Então, também eu fiquei com amigos, com família, então eu conheci mais coisas. E não sempre é como sair e sair, né? Também é como ficar em casa e como uma vida de brasileiro, né? Então, os lugares que eu gostei muito, muito, por exemplo, sim, para mim, né? Eu adoro o Cristo de Corcovado, pela questão não turística, mas pela questão religiosa. E quando eu fiquei lá, a primeira vez foi, como se fala, infelizmente eu não consegui, e eu fiquei um pouquinho triste, mas depois eu consegui e fiquei muito, muito, muito contente de olhar, e foi como uma tranquilidade interna que eu consegui pegar de lá, né? Mas tem praias, tem cachoeiras, tem museus, tem... Quando você vai para uma cidade grande, você tem um monte de coisas. E como vocês verem, eu tenho muitas coisas, mas o tempo não dá. Eu poderia como ficar falando muito, muito, muito e mostrando muito, mas também depende das coisas que você gosta de fazer quando você viaja, né? Então, é isso, mas tem muito, muito a fazer, muito. Obrigado. Oi, bom, então, para mim, por onde você recomendaria começar? Bom, é que eu gostaria de poder dizer que tem assim, um lugar mágico que não é super turístico, mas não posso. Rio de Janeiro é mesmo um lugar turístico, mas eu acho que tem tudo, né? Então, se você quiser começar conhecer o Brasil, eu comecei assim também, né? Isso igual indo para o Rio e daí você vai conseguindo e vai se abrindo caminhos. Agora, um destino que eu sempre me lamentei por ainda não conhecer são os Lençóis Maranhenses. Então, não sei se todo mundo esteja familiarizado com os Lençóis Maranhenses, mas é um lugar que também, se vocês perguntam, se vocês perguntarem para uma pessoa onde é isso, onde fica isso, ninguém vai responder. Então, assim, uma recomendação de um lugar que eu ainda não fui, que é os Lençóis Maranhenses, né? Que é um lugar incrível. Não posso recomendar porque eu fui, é simplesmente um lugar que eu recomendo porque eu quero ir muito, né? Eu pensei que 2020 seria um ano que eu iria e não foi. Mas é isso. Mas eu acho que começar pelo Rio de Janeiro não faz mal. Assim, não se importa. Não tente ser um turista muito diferente. Realmente, Rio é um lugar
se você procurar os lugares, você pode encontrar, né? Por exemplo, fazer a trilha dos dois irmãos, que são dois morros, que estão aí ao lado de Ipanema, você vai, é de graça, é muito legal. Então, é simplesmente encontrar os lugares no Rio que talvez possam criar outra experiência, além da turística, que também recomendo a turística. Não sei, mas é isso. Lençóis ou Rio? Pode ir para Lençóis e me contar se eu ainda não consigo. Pronto. Acho que aqui já tem mais não tem mais perguntas. Como é que a gente está com o horário, Ana? Já deu horário, né? Então. Sim, mas temos um pouquinho mais, porque essa é a nossa última mesa da noite, então, se alguém quiser comentar alguma outra coisa, perguntar alguma outra coisa, ainda podemos ver. Ou se o Edgar quiser passar rapidinho as fotografias que ainda lhe ficaram, pode passar agora. Tá bom, vocês não comentaram o que foi que chocou vocês da cultura brasileira, Rimina e Edgar. Sim, não, eu queria falar. Tá. Não, eu não fiquei chocada pela cultura brasileira, mas pela cultura carioca. Da impontualidade meio carioca, que é assim, uma coisa... no dia que eu fui para Charitas com os pais do meu amigo, esse dia eu ia fazer uma trilha com dois amigos, eles disseram, assim, a gente se vê ao meio-dia, tá? Meio-dia. E aí, Jimena, às 11, bem prontinha, esperando para fazer a trilha, acho que nós íamos para a Gávea, uma coisa assim, né? Eu assim, toda pronta. E sim, uma, duas, três. E aí os pais do meu amigo ficaram muito bravos, falaram como eles podem fazer isso para você, lá, lá, lá. Não, nós vamos levar você para uma praia, blá, blá, blá. Então nós fomos para Charitas, acabou. À noite eu estava por aí, eu fui por um açaí. E eu encontrei os caras que tinham me dito que é 1 da tarde, os amigos. Eu falei, como assim? Eu fiquei, sim, bom, não, nós fomos para você. E eu falei, a que horas? Às 4. E foi, como assim, né? Então, foi uma das coisas que eu aprendi com os cariocas, que eles não planejam muito. No final, eu até gostei. Eu me lembro que também, assim, com uns amigos, eles falaram, a gente se vê na praia, assim, vamos para Itacoatiara, tá? Nunca combinaram hora, nunca disseram nada, só disseram, a gente vai se encontrar lá em algum momento. E a gente se encontrou entrando na praia, assim, né? Como esse tipo de coisas que aconteciam sem planejar. Então, eu me dizia, bom, eles podem ser meio impontuais porque tem essa magia, assim, como magia por aí, não sei. Então, foi chocante, mas ao mesmo tempo também surpreendente num sentido muito positivo. É isso. Posso falar? Tá? Eu queria também falar uma coisinha que agora lembrei também que foi chocante para mim. Eu vou falar com muito respeito, mas também, talvez é que eu sou assim, né? Eu gosto de ser muito sociável, eu gosto de cumprimentar e fazer amigos e tudo isso. Então, a primeira cidade que eu visitei foi Rio, depois também fiquei no norte. E quando fui para o sul, eu fiquei em Porto Alegre e fiquei em uma cidade que se chama Canoas, né? Então, o que eu achei, e insisto com respeito, é que lá no Porto Alegre, as pessoas eram um pouquinho mais sérias, um pouquinho mais como frias. Por quê? Porque com os amigos que eu fiquei lá no prédio, eles
não se cumprimentavam entre si. Então, você pode passar na frente deles e não falar somente como boa noite, ou oi, bom dia, nada. Então, para mim foi um pouquinho chocante, porque isso nunca aconteceu no Rio, nunca aconteceu no Norte, mas no Sul, eu queria cumprimentar, mas eu não morava lá. Mas mesmo as pessoas moradoras não se cumprimentavam entre vizinhos. Então, para mim foi um pouquinho chocante isso, porque eu cumprimento, inclusive, sem conhecer, somente por educação. Mas lá eu não vi isso e foi chocante para mim. Não sei se temos mais tempo. José, o Edgar pode apresentar o que faltou, assim, rapidinho? Sim, eu acho que rapidinho daria para apresentar as suas fotos para não ficar Aí assim. você completa, por Ah, favor. tudo bem. Tá, vou passar muito rapidinho porque tem um monte, né? Então, eu estava falando um pouquinho de Pará e ficava em Belém, então também é muito famoso o mercado de Ver-o-Peso, né? Também, aqui está o Ver-o-Peso, né? Também no Pará eu achei esse líquido que é como um tempero, que é tucupi. Então, é para frango ou para peru. Então, eles usam muito. Então, eu isso não vi lá no Rio ou em outra parte. Então, somente foi do norte que foi para mim. Então, não sei se também eu não vi muito, mas quando encontrei lá, foi a primeira vez e foi para mim diferente, né? Como para temperar, né? Depois fui para o Rio Grande do Sul, né? Como eu falei. Eu fiquei um pouquinho de dados, mas vamos para a outra aqui. Aqui é a entrada do Porto Alegre. Acho que aí foi uma fábrica e depois virou como biblioteca. E você pode ir, você pode andar, você pode pegar um sorvete, ler um pouquinho. Então dá para muito, né? Mas também venta bastante e aí sempre fiquei com casaco. Então, coisa que não aconteceu no norte e não aconteceu também no Rio. Eu levei a primeira vez muita roupa e quase não usei muita porque é muito quente, né? Então, casaco e tudo isso não dá. O mercado é muito famoso, é grande, a arquitetura também é muito bonita. Também no Belém, não falei, né? Aqui também é uma casa de cultura Mário Quintana. O Parque da Redenção também é muito famoso, é grande. Também o artesanato, que é também uma cultura gaúcha, então também é muito diferente. E também muito como para fazer como mate, como chimarrão, muito churrasco, os espetos para fazer o chimarrão, né? Eu fiquei uma lanchonete aí, então também tirei um pouquinho fotos do menu, também para comida. E também tem acho que é como uma hambúrguer, que eles chamam X, e que é uma hambúrguer para mim grande, muito grande. Então foi como diferente, porque agora na próxima slide vamos ver que também tem, ou eles botam ovo e também botam milho. Então, para mim, foi uma hambúrguer com ovo e milho. Foi como, uau, é diferente, né? E bastante grande e baratinha. Então, você pode pegar e é muito, muito legal. Aqui também na direita é uma sobremesa que é sagu, que também é muito doce e muito, muito saborosa. Então, para mim, tudo era novo e muito, muito, muito legal, né? Também aqui, como comida um pouquinho árabe, mas bastante grande, né? E somente para um molar, né? Tá? Em Canoas, essa foi a primeira estação de trem, né? Que fiquei aí lá, também
com sorvete. E também depois fui para Shangri-La, que é uma praia, não muito perto de Porto Alegre, mas também muito, muito bonito. E com um gatinho. Eu já vi que Mena gosta de gatos. Tá? Então era a vista que eu tinha de lá. Aqui também o gato estava cumprimentando, né? A cervejinha e o mate. Então, aqui também a praia, né? Como vocês podem escutar, venta bastante. E ficava vazio. Então, somente para a gente, né? Somente aqui vou ter alguns nomes de gastronomia ou de pratos muito, muito famosos. E somente exemplos, né? Eu não provei todos, né? Mas também tentei pesquisar um pouquinho. E como falei, como a primeira coisa, o primeiro prato, desculpa, foi feijoada. E também muito churrasco, estrogonofe, tapioca, né? Açaí. Açaí no Pará, eles falam, não, o açaí do Rio não é nada comparado com o açaí do Pará, né? Então, também, depois é como comparar um pouquinho os temperos, a maneira de preparação e tudo isso, né? Então, foi isso. Eu amei canjica, que também provei, é muito, muito saborosa para mim. E foi isso aqui também. Pudim também de leite, né? O sagu também, eu gostei muito. Então, muita coisa. E somente para finalizar, eu concordo com Jimena que eu nunca me senti... Eu tenho viajado para muitos países e nunca me senti tão bem-vindo, né? Como em casa, acolhido. Como fazer amizade e como falava, como ser sociável e cumprimentar e tudo isso é como muito fácil, muito fácil. O calor da gente, né, é muito, muito legal. E também outra coisa que também nunca fiquei com saudades foi da comida do México. Quando fiquei no Brasil, a comida brasileira é demais, demais. Então, eu posso mudar para lá e eu nunca vou ficar, talvez sim, como mexicano, como de tacos e tudo isso, não? Como a cultura T, o chi, né? Mas lá também tem muita coisa muito saborosa, muitos pratos, muito tudo, né? Então é para mim legal. Então nunca fiquei com saudades de nada. E só isso e aqui acabamos. Então muito obrigado. Muito bem, obrigada, Edgar, e obrigada, Obrigado a Jimena. vocês. Muito bom essa conversa, esses olhares diferentes sobre o Brasil, a riqueza, né, que você encontra aqui. E é isso, obrigada. Acho que a Ana vai falar alguma coisa também para finalizar, né, Ana? Obrigada pelo convite, Ana. José Então, também pelo apoio. Só quisera agradecer aos três convidados que vieram tão gentilmente conversar com a gente sobre as impressões deles do Brasil. Muito legal ver esses olhares distintos, né, que a gente que viveu tanto tempo aí, às vezes nem vê essas coisas dessa maneira. Isso que é interessante, não? E, pois é isso. Muito obrigada por vir apoiar a nossa festa, fazer com que a nossa festa de 45 anos seja mais bonita ainda, junto com os amigos, por isso que a gente faz festa, para estar junto com os amigos. Então, muito obrigada, quero dizer que o Centro Cultural está sempre aberto, agora a pandemia está fechado, mas virtualmente está aberto, já logo abriremos outra vez fisicamente, e dizer que todos são muito bem-vindos, muito obrigada pelas pessoas que nos acompanharam. E sim, nós esperamos que algum dia, quem não foi ainda, ou quem já foi, que aí de novo, né, conhecer outras partes do Brasil, vá, se animem, com segurança, né, mas se animem, porque sim,
existem muitas coisas, são muitos Brasis, né? A gente sempre diz que é muito, muito Brasil dentro de um Brasil, né? Porque são muito, tudo diferente, as paisagens, as pessoas, as comidas, tudo, né? Dependendo da região. Então, é isso. Muito obrigada a todos, muito boa noite. Muito obrigado a todos. Obrigada, boa noite. Obrigada pelo Boa noite. convite. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite.